Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Oceania, esse novíssimo continente, né? Como ele foi aí chamado. Vamos lá. Bom, galera, a primeira é a sua regionalização, né? Ou seja, como que a gente entende as regiões do continente da Oceania. Basicamente, a Oceania ela vai ser dividida aí entre a Austrália, tá? Que é essa grande porção que a gente vai encontrar em verde no mapa que nós estamos vendo, a Nova Zelândia. Nova Zelândia, galera, que na verdade ela é aí formada por duas grandes ilhas que está aqui embaixo, né, mais a sudeste aqui da Austrália, e vamos encontrar um conjunto de ilhas, né, que a gente vai chamar aí de Micronésia, que é essa ilha que a gente está vendo aí em laranja, a Polinésia, que é essa em amarelo, e a Melanésia, que é essa aí em rosa. Legal, galera? Então, quando a gente fala de continente oceânico, né, ou simplesmente da Oceania, nós estamos tratando exatamente desse conjunto de ilhas. Na verdade, a Oceania é formada por um conjunto de ilhas, seja a Austrália, que é uma grande ilha, seja a Nova Zelândia, que é formada por duas ilhas, né, e seja aí a Polinésia, a Micronésia e a Melanésia. Um pouquinho então dos problemas gerais que ocorrem dentro da Oceania. Primeiro seria a sua economia baseada em atividades primárias. E aí vamos lá, galera. O que seriam essas atividades primárias, né? Seriam aqueles setores da economia, lembra? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Exatamente, né? Cada atividade ela está baseada dentro de um setor da economia. Setor terciário, atividades de comércio e serviços. Setor secundário, atividades industriais de transformação. E o setor primário seria aquela atividade de extração dos recursos da natureza, tranquilo? Então, um dos problemas que ocorre dentro da Oceania é, de fato, ter uma economia muito pautada dentro do setor primário, né? Ou seja, grande parte das atividades se relaciona à extração de recursos naturais. E por que isso seria um problema? Justamente porque quando não houver mais esses recursos naturais, né, o que vai acontecer com a sua população? O que vai acontecer com a sua economia? Ela vai cada vez mais cair. E por ser uma atividade, então, que acaba esgotando os recursos da natureza, a gente acaba enquadrando esse destaque no setor primário para uma economia não sustentável, né? Por que não é sustentável? Justamente porque a gente está agredindo o meio ambiente, está explorando, acabando com os recursos, com a própria biodiversidade do meio ambiente. Tranquilo? Então, por isso que a gente vai falar de uma economia primária não sustentável. Bom, outro problema que a gente tem aí é o aumento do nível dos oceanos. E como a gente falou anteriormente, a Oceania, na verdade, é formada por um conjunto de ilhas, né, galera? Então, se a gente tem que é consequência, esse problema, né, que é consequência aí do aquecimento global, das mudanças climáticas, isso vai acarretar o aumento do nível dos oceanos, né, em escala global, e isso pode forçar que muitas pessoas que vivem ali nas margens, né, nas áreas litorâneas, elas acabam tendo que migrar para uma outra região, né? Então isso pode sim se tornar um grande problema dentro da Oceania. Bom, em relação agora ao desenvolvimento da Oceania, eu tenho que destacar aqui dois países, né, que a gente vai considerar como países desenvolvidos, que seria a Austrália, né? A Austrália, na verdade, ela teve uma colonização britânica, mas que no início disso tudo, né, a ideia não era desenvolver, não era explorar os recursos naturais ali do território australiano. De início, surgiu como um local para o alojamento dos presidiários britânicos, né? Aquele momento em que a gente vai ter ali a formação das 13 colônias, e aí a Austrália nunca foi um ponto de interesse, nem estratégico, né, para o Império Britânico. E aí o que acabou favorecendo ali com o período da colonização das 13 colônias lá, né, na América? Acabou se tornando um espaço para apreender os presidiários, né? Mas, de fato, isso depois começou a chamar a atenção para uma ocupação, até porque foi verificado que estava crescendo muito a população dentro do território australiano. Inclusive, tem três fatores que vão contribuir para isso, né? Que seria a criação das ovelhas, e isso seria fundamental para alimentar uma indústria têxtil, né? A agricultura. A Austrália tem enormes porções de terra,
né? Então isso seria ideal para a prática da agricultura e até mesmo a mineração de ouro, né? Foi descoberto jazidas de ouro. Então esses três fatores aí eles chamaram a atenção aí do Império Britânico para começar a ocupar e desenvolver o território australiano. Isso vai se dar ali no final do século XVIII, né? Mas aí começa a gerar um outro problema, que seria o quê? Os conflitos com os aborígenes, né? Os aborígenes seriam aqueles povos nativos que já viviam no continente antes mesmo da chegada dos britânicos, tá? Bom, e aí no século XVIII a gente começa a ter com mais intensidade esses conflitos. E aí o que vai acontecer, galera? Os aborígenes eles vão ser dizimados, né? Dizimados assim, eles vão sofrer, perder territórios, e muitos deles ainda vivem hoje, mas não é uma predominância. Bom, em relação ao relevo da Austrália, a gente tem aí planaltos erodidos, né? Seriam aquelas porções do território mais altas que vêm sofrendo uma ação erosiva dos agentes eólico, né? Pluvial, fluvial, e também vamos encontrar as planícies fluviais, né? Que é recoberta aí por sedimentos. A sua população, em sua maioria, acaba sendo descendente de europeus, legal? De asiáticos também e dos próprios povos nativos, que seriam os aborígenes. A sua economia tem uma indústria que é muito baseada ali nos bens de consumo, tá? Temos também um destaque na indústria de base. E aí, o que seria isso, né? Seriam aquelas classificações de indústrias, galera. Indústrias de base é aquela indústria que vai fornecer matéria-prima para outras indústrias, né? Como, por exemplo, mineração, indústrias petrolíferas e tudo mais. As indústrias de bens de consumo são aquelas indústrias em que promovem a transformação dessa matéria, né? E aí eu posso ter um consumo durável e um consumo não durável, tá? Outro destaque na economia da Austrália seria a exportação de commodities. O que seria commodities? Seria aquele produto in natura, que eu retiro direto da natureza, né? E aí na Austrália a gente tem que destacar o quê? O carvão, o petróleo, né? Que são alguns dos produtos muito bem exportados. Um outro aspecto físico interessante da Austrália para a gente analisar o seu território se refere ali ao clima. Então, se a gente for observar esse mapa que está na tela para a gente consegue observar muito bem as características climáticas do território australiano, como, por exemplo, né, ao longo aí do seu litoral, a gente vai ter um clima que é um clima tropical. Né? O que seria esse clima tropical? É aquele clima que ele é bastante chuvoso, né? Justamente porque a gente vai encontrar volumes pluviométricos elevados, que seria aí grandes quantidades de vapor d'água. Tá bom? Já quando a gente se dirigir mais para dentro do continente, na porção ali do território do norte, Austrália Meridional, Austrália Ocidental, a gente vai ter um clima muito mais árido. Por que é um clima muito mais árido? Porque a gente vai ter um outro fator climático influenciando nessa porção do território, que é quem? Exatamente, né? É a continentalidade, ou seja, são massas de ar seca e, consequentemente, eu tenho o quê? Menor vapor d'água na atmosfera, e isso não vai possibilitar a formação de chuvas, tranquilo? Bom, outro ponto interessante da gente analisar é exatamente a distribuição da população. Grande parte da população ela vai se concentrar nessas regiões mais úmidas, que seriam aqui ó, nas cidades de Melbourne, Sydney, é onde a gente vai ter as maiores densidades demográficas, né? Ou seja, as maiores concentrações populacionais. Mas por que isso? Justamente porque as condições climáticas, as condições físicas, elas vão possibilitar. E aí vale lembrar que nessas regiões a gente também vai encontrar as planícies, né? Que são aquelas regiões mais planas e que são ideais para a ocupação. Bom, galera, já em relação à Nova Zelândia, né, que é um outro país desenvolvido que a gente tem dentro da Oceania, o seu processo de formação histórica ele se assemelha um pouco com o da Austrália, né, mas algumas características mudam, como, por exemplo, o seu território. Né? O seu território vai ser formado por duas ilhas. Né? Então, a Nova Zelândia é basicamente um arquipélago, né? Formado aí por um conjunto de ilhas, como a gente pode observar neste mapa. Né? Eu observo um monte de ilhas aí, e aí juntando todas elas, eu tenho então a Nova Zelândia. Né? O seu relevo é marcado aí por grandes altitudes, é um relevo bastante montanhoso, e vamos encontrar também as planícies costeiras, que são aquelas planícies que estão ali, né, na interseção entre o continente e o mar. A sua população é de maioria europeu, tá? E também dos maioris.
Os maoris, na verdade, né, que seriam os povos nativos que viviam ali dentro da Nova Zelândia e que hoje é uma população predominante, né? Então, se a gente for fazer um censo dentro da Nova Zelândia, grande parte da população nova-zelandesa ela é de descendência maoris. É um país urbano, isso é interessante a gente mencionar, né? O que seria um país urbano? Que grande parte da sua população vive dentro das cidades do que nas áreas rurais. E, além disso, é um país também industrializado. Mas o fato é, além de ser um país industrializado, existe um grande destaque no setor primário, que seria aquele setor de atividades que explora os recursos da natureza, né? E que ajuda muito, né, o seu vizinho aí, que é a Austrália, na importação de leite, de ovinos e tudo mais. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.